Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós estamos tratando do capítulo 6, Evolução e Sexo, e estamos na leitura, vamos iniciar aqui a leitura de Descendência e Seleção. Então, iniciando a leitura. É justo lembrar, no entanto, que os trabalhos gradativos da descendência e da seleção que encontrariam em Lamarck e Darwin, expositores dos mais valiosos, operavam-se em dois planos. As crisálidas de consciência dos reinos inferiores, mergulhadas em campo vibratório diferente pelo fenômeno da morte, justapunham-se às células renascentes que continuavam a servi-las, colhendo elementos de transmutação para a volta à esfera física, pela reencarnação compulsória sob a orientação das inteligências sublimes que nos sustentam a romagem, circunstância que nos compele a considerar que o transformismo das espécies, como também a constituição de espécies novas, em se ajustando a funções fisiológicas, expansão e herança, baseiam-se no mecanismo e na química do núcleo e do citoplasma em que as energias fisiopsicossomáticas se reúnem. Então vamos primeiro esclarecer. Aqui o André Luiz está usando o termo reencarnação por falta de um outro termo que se justifique, mas vamos entender do que é que ele fala. Essa reencarnação compulsória do princípio inteligente contido nessas células iniciais aqui, que estão mergulhadas num campo de vibratório diferente, essas células, elas não têm ainda individualidade no sentido de ter uma reencarnação, por exemplo, de provas e expiações, né? Então, não é uma reencarnação de um espírito. Ele está usando o termo reencarnação para que a gente compreenda esse reaproveitamento compulsório, né, desse princípio espiritual que está contido ali nesses primeiros seres vivos na esfera física e que precisa constantemente retornar à esfera física para para construir uma evolução em matéria de princípio inteligente e no futuro ser aproveitado, ser matéria-prima, por assim dizer, ou início de um espírito que vai receber individualidade e a partir de então, com o domínio da razão, passa a ter responsabilidade sobre os seus atos e então o termo reencarnação com o caráter de ajuste dos sentimentos, de controle dos vícios, passa a ter um outro significado. Como não há uma palavra, como é que você vai usar uma palavra de, reaproveitamento desse princípio espiritual? O André aqui usou o termo reencarnação compulsória porque esse ser
que está ali reencarnando célula por célula, ele não tem nem condições, vamos colocar assim, inteligência, ele ainda está lá nos rudimentos de inteligência, então ele não tem nem condições de escolher como é que vai ser a próxima encarnação dele, ou por quais caminhos ele vai passar, se ele vai ser mineral, vegetal ou animal, ou coisa parecida. Quem é que está dirigindo tudo isso? Essas inteligências sublimes que têm uma conexão direta com o co-criador do planeta e com a divindade, e que, consequentemente, tem condições de decidir, de delinear, de fazer as mudanças e as mutações necessárias, objetivando, né, tendo como objetivo aquele ser que vai ser o espírito encarnado, que vai ser o espírito que vai ter razão e que vai passar por ajustes com a justiça divina, e aí o termo reencarnação se encaixa com mais propriedade. Na falta de um termo semelhante, né, de um termo que dê essa ideia, o André Luiz está usando aqui o termo reencarnação, mas a nossa inteligência deve separar uma coisa da outra. A reencarnação de um princípio inteligente não é a mesma coisa de reencarnação de um espírito errante, de um espírito que tem passado, que tem responsabilidade sobre os seus atos. É mais uma ideia aqui de progresso constante e, consequentemente, você aproveita esse princípio espiritual a cada utilização nessas células iniciais. Dito isso, você tem que pensar nessa romagem evolutiva como essa transformação das diversas espécies, né? Então, esse princípio inteligente, ele precisa necessariamente passar por diversas fases, por exemplo, anfíbio, mamífero, ave e assim sucessivamente, para que ele adquira as experiências e ele compreenda os compromissos que ele vai ter que assumir lá enquanto ser evoluído, que é o espírito, e enquanto ser responsável pelos seus atos, que é o espírito. Se você pegar e observar, por exemplo, o que está acontecendo de transmutação e de progresso em uma célula ovo, união de um gameta feminino com um gameta masculino dentro do útero da mulher. Então, se você pegar aquela célula ovo e ficar observando ela e colocar, por exemplo, um ovo de galinha na mesma observação, você vai se surpreender com as semelhanças. Você vai ficar até assustado, né? Então é disso que nós estamos falando, que essas fases iniciais em que a gente desenvolve o corpo físico sem muita consciência do que a gente está efetivamente fazendo, elas tiveram um período de aprendizagem. E onde é que foi esse período de aprendizagem? Nos reinos inferiores. Foi sendo gravado, né, nesses princípios inteligentes que habitaram os mamíferos, habitaram os ovovíperos, habitaram os répteis e assim sucessivamente, que a gente foi desenvolvendo essa capacidade. Ou você não percebe semelhança, por exemplo, entre a troca de pele dos répteis, no caso, por exemplo, de uma cobra, e a sua troca de pele quando você tem a pele queimada pelo sol, que você foi na praia e a pele toda descasca. O processo é o mesmo. E onde é que as suas células aprenderam isso? As suas células aprenderam isso nos reinos inferiores. É assim que elas sabem como fazer. Você, enquanto espírito, está apenas comandando aquelas células para que aquilo seja feito, né? Mas em algum momento as células tiveram que aprender isso, tiveram que registrar isso. E é disso que o André Luiz está falando, né? Dessa herança que esse princípio inteligente precisa carregar ao longo desse caminho de progresso que ele vai fazendo. E onde é que fica essa herança, né? Como ele diz, na química do núcleo e do citoplasma é que está essa herança que o princípio inteligente precisa registrar para comandar todas as energias fisiopsicossomáticas. O que é isso? Físicas,
psíquicas e que somam isso num processo criando um organismo vivo. Se a gente não abrir a mente para buscar essa compreensão, nós não vamos entender do que é que o André Luiz está falando, e é esse o objetivo de estudar em grupo. Sigamos na leitura. Genealogia do espírito. Então, aqui, genealogia, ele vai falar dos genes, né? Dessa herança, dessa hereditariedade dos genes. Os naturalistas, situados no chão do mundo, desde os sacerdotes egípcios, que estudavam a origem da vida planetária em conchas fósseis, até os mais eminentes biólogos modernos, atreitos à unilateralidade de observação, compreensivelmente não conseguirão suprir as lacunas existentes no quadro da evolução. Não obstante, Cuvier, com a anatomia comparada, tenha traçado forma básica à sistemática da paleontologia. Em verdade, porém, para não cairmos nas recapitulações incessantes em torno de apreciações e conclusões que a ciência do mundo tem repetido à saciedade, acrescentaremos simplesmente que as leis da reprodução animal, orientadas pelos instrutores divinos, desde o casulo ferruginoso do Leptotrix, que a gente falou nos episódios anteriores, através da retração e expansão da energia nas ocorrências do nascimento e morte da forma, recapitulam, ainda hoje, na organização de qualquer veículo humano, na fase embriogênica, a evolução filogenética de todo o reino animal, demonstrando que, além da ciência que estuda a gênese das formas, há também uma genealogia do espírito, com a supervisão celeste. O princípio inteligente gastou desde os vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos, isso dá 1,5 bilhão de anos, 15 milhões de séculos, a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. Nossa Senhora, meu Deus do céu. O que foi que a gente acabou de ler, Valdir? Você tá doido? Fala, explica para nós aí. Vamos lá, vamos tentar compreender do que é que o André Luiz está falando. Quando ele fala de genealogia do espírito, ele não está falando da genética humana, dessa genética que dá para nós essa ideia, vamos dizer assim, de que olhos azuis vão gerar olhos azuis, de que cabelo crespo vai gerar cabelo crespo e que pele morena vai gerar pele morena. Não é disso que ele está falando, que gente alta vai gerar gente alta, que sangue A vai gerar sangue A e sangue B vai gerar sangue B. Não é disso que ele está falando. Essa é uma genealogia da matéria e que a gente compreende, né? E existem leis e regras da genética humana, né, e da genética animal que explicam isso. Agora, como já foi dito, não uma nem duas, mas várias vezes, tudo que acontece aqui na Terra existe em mais perfeição, em mais sublimidade, em melhor desenvolvimento no plano espiritual. Existe também uma genealogia do espírito. O que é isso, né? Do que nós estamos falando? Quando a gente se aproxima do planeta e a gente vai viver nesse planeta, lembram-se que a gente constrói ao nosso redor algo que a gente chama de perispírito. Esse perispírito ele é formado parte pela matéria e parte pelo espírito, parte por material espiritual e parte por matéria.
né? Então ele é um veículo semimaterial, o perispírito, por onde o espírito se expressa. E por que ele precisa se expressar? A gente conversou a respeito disso sobre a nossa expressão, por exemplo, do som propagando pelo ar. Eu preciso de um meio para expressar o som, porque se eu tirar o ar e tentar falar no vácuo, não sai nada. Primeiro que não tem nem ar para impulsionar as minhas cordas vocais e fazer vibrar e sair som. Quanto mais ar para propagar esse som até os ouvidos, né? Então, o espírito, para expressar-se no planeta, ele precisa estar, de alguma maneira, revestido com essa matéria do planeta. O primeiro revestimento que ele constrói é o próprio perispírito. Então, o perispírito, ele acompanha o espírito onde quer que ele vá, na sua parte de espiritual, vamos colocar assim, no seu conteúdo espiritual. Mas a cada planeta que esse espírito chega, ele constitui a parte material desse seu perispírito com a matéria daquele planeta onde ele está. Né? E é por isso que o perispírito é um veículo semimaterial, é um meio semimaterial plástico que se expande à vontade do espírito, mas que é a forma que o espírito tem de se manifestar naquele planeta onde ele está presente naquele momento. Essa manifestação, obviamente, ela age sobre esses princípios semimateriais que o planeta tem. Né? E como é que eu, espírito, eu escolho essa semimatéria que vai formar o meu perispírito? Genealogia do espírito. As características que eu tenho de padrão vibratório, as condições que eu tenho de pensamento, os desejos e os vícios que eu tenho, as virtudes e as conquistas que eu tenho, formam uma espécie de atmosfera psíquica, e é essa atmosfera psíquica que atrai como um imã, que traz para perto de mim como um imã essas matéria quintessenciada que está presente no planeta e que vai formar o meu perispírito. Então, a genética, se a gente pode se referir dessa forma, de construção, né? Então, genética no sentido de gênese, de criação desse perispírito ao meu redor, ela se dá através da genética, ou seja, da herança espiritual que eu carrego em mim e que eu atraio, então, material mais denso, esse material que vai constituir o meu perispírito, mais denso ou mais quintessenciado do planeta de onde eu fui chamado a me manifestar. E aí, por exemplo, vocês devem se lembrar de cenas como aquela do espírito desencarnado de Ghost, que ele dá um peteleco numa tampinha de garrafa para a tampinha de garrafa ir para longe. Como é que eu vou agir enquanto espírito desencarnado sobre a matéria do planeta em que eu estou me manifestando, no caso em que eu estou me apresentando enquanto espírito naquele planeta, no caso ali daquele espírito que eu falei, do espírito aqui na Terra. Eu estou me manifestando, trazendo para mim como espírito, atraindo para mim como espírito essa parte semimaterial do planeta que vai compor o meu perispírito, e compondo o meu perispírito ela tem capacidade de interagir com a matéria do planeta. Dito isso, se a gente tem isso na cabeça, a gente compreende um pouco melhor o texto do André. Como é que eu, enquanto espírito, vou agir sobre cada átomo, que é matéria, né? Sobre cada átomo de ferro, sobre cada átomo de oxigênio, sobre cada átomo de hidrogênio, sobre cada átomo de carbono, oxigênio, hidrogênio, ferro, são matéria, são elementos da matéria. Como é que eu, o espírito, vou me manifestar através desses elementos da matéria se não houver uma coligação
né? Se não houver aí um registro em cada um desses átomos que seja atraível, né? Que eu consiga atrair enquanto espírito para formar o meu corpo e para agir, ou para formar o meu perispírito e interagir com o plano material. É preciso que haja um registro disso. E onde é que está esse registro? Esse registro está no princípio espiritual de cada um desses átomos, de cada pedra, de cada árvore, de cada animal, de cada pássaro, de cada gota de água fluindo em cada rio, né? Esse princípio inteligente, ele está envolto, que é esse fluido espiritual, ele está envolto em tudo que é da natureza, em tudo que é da criação. É por isso que os remédios que nos fazem bem são desenvolvidos a partir da matéria do planeta, porque existe essa sintonia entre a nossa hereditariedade espiritual, né, entre essa genealogia do espírito e a genética do mundo, essa capacidade que as coisas materiais têm de absorver e de gravar, de registrar experiências e vibrações espirituais que vão fazer essa conexão de reino espiritual para reino espiritual, gerando a manifestação de reino semimaterial sobre reino semimaterial e matéria sobre matéria. Então eu, espírito, eu ajo através do meu perispírito sobre a matéria do meu corpo, a matéria do meu corpo age sobre a matéria do mundo. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo um bolo, as minhas mãos estão agindo sobre a matéria do mundo. E é por isso que a gente diz que tudo está interligado, todas as coisas estão interligadas. Cada vibração que eu tenho ao agir sobre o material, a matéria-prima que eu estou fazendo o bolo, se eu estou agindo com amor, esse bolo ele vai registrar, ele vai o princípio inteligente contido ali nos átomos daquele bolo vai registrar esse padrão vibratório. É esse padrão vibratório do amor ou do ódio, do rancor ou da felicidade que os médiums de psicometria conseguem captar no ambiente. Então, tudo que a gente faz, a gente está deixando um registro psíquico, não só no nosso pensamento, mas também na vibração do planeta, nessa atmosfera do planeta e na matéria do planeta que está registrando essa experiência do meu pensamento e da minha vibração psíquica, envolvendo cada átomo que a minha vibração psíquica conseguir alcançar. A gente não tem muita responsabilidade sobre isso, porque a gente não pensa sobre isso, mas isso fica muito claro nesse texto do André, essa hereditariedade, vamos chamar assim, essa genealogia do espírito, ela é resultado de uma supervisão celeste constante de instrutores divinos que foram construindo essa a atmosfera psíquica para que o princípio espiritual progredisse ao longo dos reinos, chegasse ao homem e a partir da entrega do espírito, enquanto individualidade, entrega de uma razão e de uma consciência enquanto individualidade, passando esse espírito a ser responsável pelos seus próprios atos, ele passa então esse espírito a também ser fator de contribuição nessa atmosfera psíquica e fator de adicionar padrões vibratórios à atmosfera do planeta, sendo então nós co-criadores, por assim dizer, dessa atmosfera do planeta, tendo responsabilidade sobre essas criações que a gente lança na atmosfera do planeta, nessa atmosfera psíquica do planeta, uma vez que essa atmosfera psíquica vai agir sobre a matéria do planeta e purificá-la ou envenená-la de acordo com o padrão vibratório que a gente entrega. Eu achei assim, o texto extremamente
interessante e importante em matéria de reflexão sobre as nossas responsabilidades em relação não só ao meio ambiente, não só ao nosso próximo, mas até enquanto a nós mesmos, no sentido de que o nosso padrão psíquico pode estar construindo a nossa saúde psicossomática ou a nossa doença psicossomática por conta daquilo que a gente pensa, age e constrói enquanto pensamento e desejo em relação aos outros. Então, ambição desenfreada, egoísmo, orgulho, vaidade são padrões vibratórios que a gente deve evitar com o máximo das nossas forças. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja.